Olá, pessoal. Sou a Amanda, faço parte do projeto SAMU Educativo e estou aqui para falar hoje para vocês sobre o atendimento inicial ao politraumatizado, né? Mais especificamente sobre a avaliação primária, o XABCDE. O XABCDE é um mnemônico, né, da avaliação primária, que foi criado para padronizar o atendimento inicial ao paciente, visando reduzir os índices de mortalidade e morbidade em vítimas de trauma. E embora esses passos, né, da avaliação primária, eles sejam ensinados e exibidos sequencialmente, muitos deles podem e devem ser realizados simultaneamente. Trouxe aqui para vocês 3 tópicos que merecem atenção. E devem ser sempre considerados antes de avaliar, né, antes de iniciar a avaliação primária, e sempre o que considerar para fazer essa avaliação. Então, primeiro, antes de iniciar a abordagem do XABCDE ao paciente vítima de trauma, né, o socorrista ele deve certificar-se de que a cena é segura. Sempre considerar também que esse paciente, né, de vítima de traumatismo sistêmico, ele tem uma lesão de coluna cervical. E, consequentemente, se estiver consciente, né, que é o terceiro tópico, em vítimas conscientes, o socorrista ele deve se aproximar da vítima pela frente, para evitar que o mesmo mova a cabeça para os lados durante o olhar, podendo agravar ou causar lesões medulares. E quanto à triagem, incidentes com múltiplas vítimas e vítimas em massa. Quem eu vou atender primeiro? Quem atender primeiro, né, na verdade? Em incidentes com múltiplas vítimas, embora exista mais de uma, o número de doentes e a gravidade das lesões não excedendo a capacidade de atendimento, os doentes com risco de vida iminente, né, e os doentes com traumatismo multissistêmicos, eles serão atendidos primeiro. Já em eventos com vítimas em massa, o número de doentes e a gravidade dessas lesões excedem a capacidade de atendimento, então os doentes com maiores possibilidades de sobrevida, cujo atendimento ele implique menor gasto de tempo, de equipamento, de recurso e também de pessoal, estes serão atendidos primeiro, né? Resumindo, em uma situação de desastre, né, em vítimas em massa, a prioridade vai mudar. Em vez de dirigir os recursos para o doente mais grave, deve-se dirigir esses recursos, né, esse atendimento, para conseguir salvar o maior número de vítimas. Então, vamos ao significado das letras do nosso mnemônico XABCDE. Começando pelo X, né, que é a exsanguinação. Aqui o socorrista vai fazer o controle da hemorragia externa grave, né, por meio da pressão direta no próprio local da hemorragia, né, utilizando o uso de tourniquet. Esse tourniquet, ele vai ser usado quando a pressão direta ou o curativo compressivo não controlar a hemorragia. Ou seja, o que indica o uso do tourniquet é justamente a ineficácia da pressão direta e do curativo compressivo que não controlou essa hemorragia, certo? Lembrando que o uso do tourniquet não deve ultrapassar o limite de 120 e 150 minutos, o que equivale a 2 horas a 2 horas e meia. Não deve ultrapassar esse limite, né, devido às complicações que podem surgir pelo uso prolongado, né, como a necrose tecidual, a isquemia do membro. O A vai se fazer, né, garantir a permeabilidade das vias aéreas, né, corrigindo as situações de risco, e vai também se fazer a proteção da coluna cervical, inicialmente, né, mantendo de forma manual a cabeça e o pescoço imóvel, ou seja, em posição neutra de estabilidade, né, para que se possa fazer o processo de avaliação, ou até mesmo quando
puder mobilizar totalmente esse paciente. Aqui no caso das vias aéreas, para garantir a permeabilidade dessas vias, em caso de obstrução, por exemplo, a abertura vai ser por métodos manuais inicialmente, ou seja, a elevação do mento ou a tração da mandíbula, que é em caso de pacientes, né, traumatizados. O B, por sua vez, trata-se da boa ventilação e respiração desse paciente, onde você vai verificar a frequência respiratória, os movimentos torácicos, né, se esse paciente apresenta cianose e se ele faz uso da musculatura acessória, né? O C, de circulação, né? Aqui vai ser investigado a perda de volume sanguíneo não visível, analisando os principais pontos de hemorragia interna no trauma, que ocorrem mais frequentemente em membros inferiores, né, pelve e abdômen, visando o seu controle e a pulsação do paciente para, se caso necessário, iniciar a reposição volêmica, né? Existem casos, alguns sinais de hemorragia interna, que é na região do abdômen, chamado de sinal de Cullen e o sinal de Greitani, como vocês podem ver na imagem ao lado. O sinal de Cullen, ele é caracterizado pela equimose, né, na região periumbilical, né? E o sinal de Greitani são aquelas equimose em região de flancos. O D, né, a disfunção neurológica. Aqui é feita a análise de possíveis disfunções neurológicas por meio da caracterização do paciente na escala de coma de Glasgow e através também da avaliação pupilar. Na escala de coma de Glasgow, vai ser avaliada, né, a resposta ocular desse paciente, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora desse paciente. E agregado à escala de coma de Glasgow, também vai se fazer a avaliação pupilar, a reatividade pupilar. O E, por último, né, a exposição e o controle do ambiente, né, onde o corpo do paciente ele é exposto para a averiguação de sinais de hemorragia interna e a verificação de hipotermia, verificação e prevenção também dessa hipotermia. Somente as partes necessárias do doente devem ser expostas ao ambiente externo. E uma vez dentro da unidade de emergência aquecida, né, vai ser possível realizar um exame completo, né, e logo após e de imediato cobrir o paciente o mais rápido possível. Essas são as referências, né, utilizadas para a produção desse material. E até o próximo vídeo.